Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Fernando e eu trabalho no turno da noite de um grande centro de distribuição de uma rede de varejo, perto de Campinas. A gente passa horas ali, na solidão dos galpões gigantes, entre pallets, empilhadeiras e o zumbido constante das máquinas. É um trabalho pesado, mas eu sempre gostei da quietude da madrugada. Pelo menos achava que gostava, até aquela noite na Doca 7. Era uma terça-feira, por volta das 2 da manhã. Eu estava no final do meu turno, já exausto, fazendo a última conferência das docas antes de ir para casa. O armazém estava praticamente vazio, com as luzes principais apagadas, e apenas as luzes de segurança e alguns spots iluminavam os corredores imensos. O som das empilhadeiras já tinha cessado, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o próprio eco dos meus passos. Cheguei na Doca 7. Era uma das mais antigas do galpão, usada para cargas especiais. Abri o portão de ferro, que rangeu alto no silêncio. A luz fraca do meu capacete iluminou o interior. De repente, vi uma caixa. Uma caixa de madeira grande, velha e sem identificação, que não deveria estar ali. Eu tinha certeza de que aquela doca estava vazia na conferência anterior. Meu coração começou a bater mais forte. Tentei racionalizar. Talvez um colega tivesse esquecido ou a tivessem deixado ali por engano. Mas a caixa parecia estar no meio do espaço, não encostada em nenhum canto, como se tivesse sido colocada ali intencionalmente. Aproximei-me cautelosamente. A superfície da madeira parecia gasta, quase áspera ao toque. Passei a mão sobre ela e senti um frio cortante que me fez arrepiar até os ossos. Um frio que não era da temperatura do armazém, mas algo que emanava da própria caixa. De repente, ouvi um arrastar suave vindo de dentro da caixa. Um som de algo pesado se movendo lentamente, como se tentasse se deslocar. Parecia que algo ou alguém estava tentando sair dali. O som se repetiu, mais forte, acompanhado de um pequeno estalo na madeira. Eu prendi a respiração. Não havia vento, não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho na Doca 7. O arrastar dentro da caixa continuou, e então um baque surdo. A madeira da caixa, em um dos cantos superiores, pareceu ceder ligeiramente, fazendo uma pequena rachadura. Eu juro que vi, por uma fração de segundo, um brilho sutil vindo de dentro da rachadura, como uma luz muito fraca, quase fantasmagórica. O pânico me dominou. Aquilo não era uma caixa comum, aquilo não era um esquecimento. Dei um passo para trás, sentindo o suor escorrer pela testa. O arrastar dentro da caixa recomeçou, mais forte, e a rachadura na madeira pareceu aumentar lentamente, como se a caixa estivesse se expandindo por dentro. "Tem alguém aí?" chamei, minha voz falhando. A única resposta foi outro baque forte na madeira, seguido de um estalo alto, como se algo tivesse quebrado dentro da caixa. E então, o arrastar se tornou mais intenso, mais desesperado, como se o que estava ali estivesse lutando para sair. Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri para fora da Doca 7, desesperado. Bati o portão de ferro com um estrondo e corri sem parar pelo galpão até chegar na guarita da saída, onde o segurança me olhou assustado. Eu tentei explicar, mas mal conseguia falar. O segurança, um homem mais velho que já trabalhou muito tempo ali, me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que muitos anos atrás, uma carga especial havia desaparecido misteriosamente daquela Doca 7 numa noite de manutenção.
Nunca encontraram a carga nem quem deveria tê-la transportado. Dizem que, às vezes, um objeto aparece ali, como se o que foi perdido, ou quem se perdeu, ainda estivesse tentando escapar. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em um turno da noite em armazéns. E sempre que vejo uma caixa de madeira sem identificação, ou quando ouço um arrastar estranho no silêncio, um calafrio me percorre, porque eu sei que a última caixa nas docas 7 ainda está lá esperando para ser aberta, e que algumas entregas nunca chegam ao seu destino. Meu nome é Juliana, e eu trabalhava no turno da noite em uma grande loja de departamentos na seção de brinquedos, perto de Sorocaba. Era um trabalho monótono, arrumar prateleiras, etiquetar produtos, mas a gente se virava. O silêncio da loja à noite era a coisa mais estranha. Os corredores imensos, cheios de bonecas, jogos e carrinhos, pareciam veiar vida na penumbra. Era uma quarta-feira, por volta da 1 da manhã. Eu estava sozinha na seção de brinquedos, organizando as bonecas mais caras na prateleira mais alta. As luzes da loja estavam baixas e a única iluminação vinha dos meus próprios spots e das luzes de emergência. Eu sentia um cansaço que pesava nos ombros e o frio do ar-condicionado parecia me penetrar. De repente, enquanto eu esticava o braço para alcançar uma prateleira, ouvi um tilintar metálico suave vindo de trás de mim. Um som que parecia de guizos ou de pequenos sinos. Parei o que estava fazendo e me virei lentamente. Não havia ninguém. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que estava sozinha na seção de brinquedos. O silêncio da loja era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. O tilintar se repetiu, agora um pouco mais forte, vindo de uma prateleira de bonecas antigas, aquelas com olhos de vidro e vestidinhos de renda. Aproximei-me, com a lanterna do celular ligada. Apontei a luz para a prateleira, e lá estava, uma boneca de pano, grande, com cabelos ruivos emaranhados e um vestido azul desbotado. Ela estava sentada na prateleira mais alta, entre as outras bonecas novas, e em seu pulso havia um pequeno sino dourado que estava balançando suavemente, produzindo o tilintar. O que me gelou foi que aquela boneca não pertencia à loja. Eu conhecia cada item daquele estote e ela não estava ali antes. Seus olhos, de botão preto, pareciam me encarar, e um sorriso largo, feito de costura torta, se abriu no rosto de pano. Senti um pavor indescritível. Aquilo não era uma boneca. A boneca de pano, sem que ninguém a tocasse, inclinou a cabeça para o lado. O tilintar do sino parou abruptamente, e então ouvi um sussurro abafado que parecia vir de dentro da própria boneca, mas ecoava na loja vazia. Você vai brincar comigo para sempre. No mesmo instante, as luzes da seção de brinquedos piscaram freneticamente e o chão sob meus pés pareceu vibrar levemente. As bonecas nas prateleiras ao redor pareceram inclinar as cabeças em minha direção. Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri para fora da seção sem olhar para trás. Corri sem parar pelos corredores escuros da loja, até chegar na guarita da saída, onde o segurança me olhou assustado. Eu tentei explicar, mas mal conseguia falar. O segurança, um homem mais velho, que já trabalhou muito tempo ali, me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que muitos anos antes mesmo da loja ser construída, havia uma antiga fazenda de bonecas de pano ali. Uma das meninas que trabalhava na fazenda, muito apegada à sua boneca favorita, com um sino, faleceu de forma trágica em um acidente no local.
Dizem que às vezes a boneca dela aparece procurando por alguém para brincar e que ela não gosta de ficar sozinha. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em lojas de departamentos à noite. E sempre que sinto o cheiro de tecido velho e ouço um tilintar metálico num lugar silencioso, um calafrio me percorre, porque eu sei que a boneca da prateleira alta ainda está lá, esperando por uma nova companhia para suas brincadeiras eternas. Meu nome é Alex e eu sou repositor em um supermercado 24 horas em Curitiba. Meu turno é sempre o da madrugada. A gente trabalha com as luzes baixas, no silêncio da loja vazia, arrumando as gôndolas e repondo o estoque. É um trabalho solitário, mas a gente se acostuma. O que não dá para se acostumar é com o que aconteceu comigo no corredor 9. Era uma madrugada de sexta-feira, por volta das 3 da manhã. O mercado estava completamente vazio e a única luz vinha das seções mais distantes e das lâmpadas de emergência que criavam sombras longas e assustadoras entre as prateleiras. Eu estava repondo os produtos de limpeza no corredor 9, que ficava numa parte mais antiga e escura da loja. O ar-condicionado parecia mais frio naquele trecho, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir a própria respiração. De repente, enquanto eu me abaixava para pegar uma caixa, vi um vulto se mover rapidamente no final do corredor, perto da seção de enlatados. Não era um vulto de uma pessoa. Era uma sombra escura e disforme que parecia deslizar pelo chão como se não tivesse pernas. A sombra parou e, por um instante, pareceu me observar. Meu coração disparou. Olhei para o final do corredor, mas não havia nada. Apenas o vazio e as sombras. Tentei racionalizar, pensando que era a minha imaginação ou o cansaço. Continuei meu trabalho, mas com os olhos fixos no final do corredor. A cada segundo, a sensação de que não estava sozinho aumentava. Foi então que ouvi um baque abafado vindo da seção de enlatados. Parecia que uma lata tinha caído no chão. Aproximei-me com a lanterna do meu celular ligada. A luz varreu as prateleiras, mas não havia nada fora do lugar. A lata que eu achei que tinha caído simplesmente não estava lá. De repente, senti um toque gelado e suave nas minhas costas, como uma mão fria me cutucando. Meu corpo gelou. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. Olhei para a prateleira de enlatados à minha frente. E lá estava, o vulto. Ele se materializou lentamente, como se estivesse saindo de dentro da própria prateleira. Era uma sombra alta e esguia, sem contornos definidos, que parecia vibrar no ar. No lugar do rosto havia apenas uma mancha mais escura, mas eu tinha a sensação de que aqueles olhos me encaravam com uma intensidade profunda. O pânico me dominou. Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri para o corredor principal, sem olhar para trás. Corri sem parar, esbarrando em gôndolas, até chegar à guarita da saída, onde o segurança me olhou assustado. Eu tentei explicar, mas mal conseguia falar. O segurança, um homem mais velho que já trabalhou muito tempo ali, me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que muitos anos antes mesmo do supermercado ser construído, havia uma fábrica no local. Um dos operários, que trabalhava no turno da noite, sofreu um acidente fatal bem no local onde hoje é o corredor 9, sendo prensado por uma carga. Dizem que às vezes o espírito dele ainda aparece, vagando entre as prateleiras, procurando por algo, ou talvez
apenas por um pouco de paz. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em turnos da noite em supermercados. E sempre que vejo uma sombra se movendo rapidamente no escuro, um calafrio me percorre. Porque eu sei que o vulto do corredor 9 ainda está lá, vagando entre as prateleiras, e que algumas almas permanecem presas aos lugares onde sofreram. Meu nome é Renato e eu trabalho no turno da noite em uma farmácia 24 horas no centro de Curitiba. A gente se acostuma com a rotina de madrugada. A loja vazia, os poucos clientes e a quietude que toma conta de tudo. A gente sabe que nem tudo é normal no turno da noite, mas o que aconteceu comigo na última semana me fez questionar a realidade. Era uma madrugada de quarta-feira, por volta das 4 horas. Eu estava sozinho no balcão, terminando de organizar uns medicamentos. As luzes da loja estavam baixas e a chuva fina, que caía sem parar, criava uma trilha sonora melancólica. De repente, a porta da farmácia se abriu e o sininho tocou, sinalizando a entrada de um cliente. Eu olhei em direção à porta e vi uma mulher. Ela estava com um casaco de chuva preto e um chapéu que cobria parte do rosto. A luz fraca da farmácia mal a iluminava, e ela parou no início do corredor principal, parecendo observar as prateleiras de forma estranha. Esperei que ela se aproximasse, mas ela não se moveu. Parecia uma estátua. Depois de alguns minutos, resolvi falar. "Posso ajudar?" Chamei, minha voz soando alta no silêncio da loja. Ela não respondeu. Apenas levantou o braço direito, lentamente, e apontou para uma prateleira de xaropes, bem no fundo da loja. Achei que ela pudesse ser surda ou estar com alguma dificuldade, então peguei a lanterna do celular e fui até a prateleira. Não havia nada de incomum. Eu estava no balcão, de volta, quando ela finalmente se moveu, vindo na minha direção com passos lentos. Ela parou em frente ao balcão e eu pude ver seu rosto. A pele era de um branco pálido, quase cinzento, e os olhos, fundos e sem vida, me encaravam sem piscar. A mulher não disse uma palavra, apenas colocou uma nota de R$ 50 no balcão. A nota estava amassada e úmida. A peguei, mas senti um frio cortante e intenso que me fez arrepiar. A nota estava gelada, como se tivesse saído de um congelador. Olhei para o balcão e comecei a conferir o troco, mas quando levantei a cabeça para entregar o troco, a mulher não estava mais lá. A porta da farmácia estava fechada e o sininho não tocou. Ela simplesmente havia desaparecido. Olhei para a nota em minhas mãos, ela ainda estava gelada. Naquele momento, ouvi um tilintar metálico suave vindo do fundo da farmácia, da prateleira que ela havia apontado. Fiquei sem ar. Olhei para a prateleira. Entre os frascos de xarope, havia um medicamento que eu tinha certeza de não existir na loja. Uma pequena garrafa de vidro com um líquido escuro dentro, sem rótulo e com um pequeno sino de metal pendurado na tampa. O pânico me dominou. Eu gritei, soltando a nota de R$ 50, e corri para a sala dos fundos, onde o segurança noturno, que estava dormindo, acordou assustado. Eu tentei explicar, mas mal conseguia falar. O segurança, um homem mais velho que já trabalhou muito tempo ali, me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que muitos anos antes mesmo da farmácia ser construída, havia uma antiga fábrica de medicamentos no local. Uma das funcionárias, que tinha um filho muito doente, roubou um medicamento experimental para tentar salvá-lo, mas acabou sendo pega e morreu de desgosto. Dizem que, às vezes, o espírito dela ainda aparece na madrugada tentando comprar um medicamento que não existe, para um filho que nunca pôde ser salvo. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em turnos da noite em farmácias.
E sempre que vejo uma nota de dinheiro amassada ou ouço um tilintar metálico em um lugar silencioso, um calafrio me percorre, porque eu sei que o enigma da farmácia 24 horas ainda está lá, esperando por uma cura que talvez nunca chegue. Meu nome é Carlos e eu sou técnico de manutenção no metrô de São Paulo. Meu turno é sempre o da noite, depois que os portões fecham e o silêncio toma conta das estações. Muita gente acha que um metrô vazio é tranquilo, mas a verdade é que o silêncio dos túneis e plataformas, longe do burburinho da cidade, tem um peso. O que aconteceu comigo na estação Consolação me fez repensar cada passo que dou naqueles trilhos. Era uma madrugada de quarta-feira, por volta das 2:30 da manhã. Eu estava fazendo uma inspeção de rotina na plataforma da linha 2 Verde, sentido Vila Madalena. As luzes da plataforma estavam acesas, mas a falta de pessoas e o eco de cada passo criavam uma atmosfera densa e fria. De repente, no meio da plataforma deserta, vi uma mulher. Ela estava parada, de costas para mim, a cerca de uns 50 metros. Usava um vestido preto e um casaco comprido, com o cabelo preso em um coque antiquado. Ela não se movia, apenas olhava para a escuridão do túnel, como se estivesse esperando um trem. Isso era impossível. O sistema estava desligado. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei para as câmeras de segurança no painel de controle da estação e o meu sangue gelou. Não havia ninguém na plataforma. A câmera mostrava o espaço vazio, como deveria estar, mas eu podia ver a mulher com meus próprios olhos. Voltei meu olhar para ela. Ela estava lá, imóvel. Tentei racionalizar, pensando que era exaustão, mas a figura era real demais para ser uma miragem. Continuei minha inspeção, tentando ignorar, mas a cada passo, a sensação de que não estava sozinho aumentava. De repente, o ar pareceu vibrar, e eu jurei que ouvi um chiado distante e metálico, como o de um trem se aproximando no túnel, vindo do sentido da Vila Madalena. Parei, assustado. O som se intensificou, um trovão sutil, acompanhado de um zumbido elétrico. A mulher na plataforma virou a cabeça devagar, e agora seus olhos estavam fixos em mim. O rosto dela era pálido, com uma expressão de profunda tristeza, e eu vi que seus lábios estavam se movendo lentamente, como se estivessem sussurrando algo. O pânico me dominou. Eu olhei para o final do túnel e um facho de luz forte, mas turva, começou a aparecer, acompanhado por um som de apito agudo. Era um trem. Um trem que não deveria existir. E o apito era um som antigo que não se ouvia nos trens modernos. A mulher na plataforma deu um passo em direção aos trilhos. Ela não parecia querer pular, mas sim embarcar. Ela estendeu a mão em direção ao trem que se aproximava e seus lábios se abriram em um sorriso estranho, de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Gritei, "Não!" e comecei a correr na direção dela, mas era tarde demais. O trem, agora uma massa disforme de luz e sombra, parou na plataforma. As portas se abriram com um som de sucção pesado. A mulher entrou no trem e suas silhuetas se misturaram. As portas se fecharam e o trem, sem fazer barulho, partiu para o túnel, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali, parado, tremendo, os olhos fixos nos trilhos vazios. O som do trem desapareceu, o silêncio voltou, ainda mais pesado. As câmeras de segurança ainda mostravam a plataforma vazia. No dia seguinte, contei o ocorrido para um colega de manutenção mais antigo que já trabalhou muito tempo ali. Ele me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que, muitos anos atrás, na década de 80, uma mulher faleceu tragicamente ali após ser empurrada por acidente para os trilhos no horário de pico.
Ela estava a caminho de casa e depois do acidente o sistema de trilhos daquela linha foi alterado. Dizem que às vezes o espírito dela ainda aparece na madrugada esperando pelo último trem, aquele que a levaria para casa, mas que nunca mais passará por ali. Eu pedi transferência na mesma semana. Nunca mais pisei naquela plataforma da consolação no turno da noite. E sempre que o metrô para numa estação escura e silenciosa, um calafrio me percorre, porque eu sei que algumas almas, mesmo na morte, continuam esperando por sua última viagem.